Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Eu peguei esse Salmo 126, como eu sempre declaro no início, né? De todas as ministrações, porque verdadeiramente eu creio nessa palavra. E quando a minha alma, ela quer se abater, se entristecer, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança e eu declaro esse. Eu sei, eu entendo, eu compreendo que o Senhor, ele tem cuidado nos mínimos detalhes das minhas necessidades, da minha vida. E você precisa entender que Deus, ele está conosco, porque essa é a promessa do Espírito Santo. Amém? A palavra que eu quero ministrar está no livro de Lucas, no capítulo 1. Antes mesmo eu quero, né, como sempre, que eu digo que Deus, ele assim, ele trabalha comigo de uma forma, ele faz com que eu compreenda na íntegra aquilo que ele quer, né, ministrar ao meu coração, para que eu seja um canal que me foi ministrada. E aí, assim, é sempre nos momentos, nesse dia que eu entro aqui, né, esse dia que Deus me permitiu esse privilégio, na semana, acontecem muitas coisas. Eu fico assim mais sobrecarregada do que todos os outros dias. Mas o bom é que a palavra de Deus, para tudo tem uma palavra que nos vai nos nortear, que vai nos curar, que não vai nos libertar. O Senhor disse: "Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E se hoje a sua alma está assim, você está no lugar certo, porque Deus tem uma palavra. Ele vai tirar esse peso, vai tirar esse sentimento que tem entristecido o seu coração, que tem te paralisado, porque a palavra de Deus, ela nos norteia, ela traz à luz aquilo que está em oculto e escondido. E o Senhor me fez, né? Ele me faz sair de um lugar, meu Deus. E quando ele diz, vai ali em outro lugar, eu disse, eu vou fazer um serviço doméstico agora, nesse momento, e sair do lugar onde eu estava para ir para outro lugar, mas eu entendi que ele queria que eu saísse. Eu falei, já sei. Aí eu peguei o lixo, fui jogar o lixo fora. Eu disse assim, deixa eu ver o que é que o senhor quer que eu veja. E nesse momento que eu fui jogar o lixo, o Senhor sempre diz comigo, observe tudo que está ao seu entorno. E eu vou vendo pessoas, e ali eu vou parando, vou conversando. Não, e eu fui, joguei o lixo, voltei. Depois o senhor, de novo, vai lá embaixo. E eu novamente fui no Alan House. E aí desci, dar uma volta. Eu sei que não é nada disso, né? Que ele quer me mostrar outras coisas, que esse não é a finalidade de eu estar ali naquele lugar. Mas eu vou obedecendo. E no meu retorno, eu encontrei uma pessoa, uma amiga. E essa pessoa ficou me chamando. E aí eu parei, né? Eu assim ouvi bem longe alguém me chamando meu nome, mas aí eu parei e essa pessoa veio me acompanhando, né? E eu assim querendo andar para que, né, todas as coisas pudessem ocorrer dentro daquele tempo. E aí eu fui percebendo que essa pessoa queria conversar. E nós fomos caminhando e essa pessoa foi falando. Dali ela foi falando sobre uma situação que tinha acontecido, né, com ela. Eu perguntei, como é que você está? Você está bem? Aí a pessoa já foi falando coisas, né, que não estavam bem dentro dela. E aquilo que para a gente pode ser uma bobagem, para outra pessoa pode ser algo que está ferindo, machucando, e ela não tem com quem falar. Nós, às vezes, encontramos muitas pessoas improváveis no nosso caminho. Porque você já parou para observar que às vezes você encontra pessoas e elas já começam a falar da vida íntima dela com você, a necessidade de poder externar, né, aquilo que está dentro dela, ela só quer que uma pessoa a escute. E aí eu fiquei ouvindo, e quando eu fiquei ouvindo, eu comecei a analisar, né, porque assim, quando você está fora da situação, você consegue até encontrar uma saída. Porque assim, você não está envolvido com aquela situação. Então, você de fora começa a ser racional, a analisar todos os pontos e a enxergar aquilo
que outras pessoas que estão dentro do problema não conseguem enxergar. E eu, Senhor, e ali eu fui conversando, né? Essa pessoa foi falando qual era o problema, e aí eu retornei, e aí fiquei. Aí o Senhor vai falando uma palavra comigo, e eu vejo que vai acontecendo. Olha como a ministração vem. Aí eu pego um pedaço de papel, e no meio daquela situação, ele me diz uma palavra e eu escrevo. Eu digo, eu vou ver o que é que Deus ele tem para me dizer no decorrer desse dia. E aí eu vou pegando aquela palavra, ele vai colocando situações até eu conseguir entender aquilo que ele quer falar. E hoje eu vou começar por esse texto, né? Antes eu fiz essa introdução, só para a gente entender que, assim, quantas coisas acontecem no decorrer do nosso dia, mas estamos voltados tanto às nossas necessidades particulares, precisamos resolver certas situações, precisamos estar dentro do tempo, não admitimos que outras pessoas, misericórdia, tomem nem o nosso tempo, porque estamos tão focados em resolver nossas situações que a gente não consegue se doar, a gente não consegue dar um freio, a gente não consegue parar, porque nós precisamos resolver as nossas necessidades, porque os nossos problemas estão acima de todas as pessoas, de todas as outras necessidades. E Deus, ele sempre vem com a palavra para nos confrontar. E eu quero ler esse texto, Lucas 1, a partir do versículo 26. Eu vou ler o versículo anterior, 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Olha só. A história de uma mulher com uma idade avançada, que o seu marido também era de uma idade avançada, que era estéril, não tinha condições, a misericórdia de gerar vida. Mas o Senhor tocou no ventre de Isabel. E essas são as palavras de Isabel. E ela faz, finalizando, né? Porque o contexto eu não vou falar de Isabel, só estou usando ela como exemplo, que ela fala que o Senhor, naqueles dias, atentou para ela, aleluia, para a sua oração, para a sua necessidade, e destruiu o opróbrio, né? Que a cercava entre os homens, aquilo que a envergonhava, uma vergonha constante. Você já passou por isso? Toda nós passamos. Há alguma situação que você não consegue resolver, que aquilo o tempo inteiro está ali batendo, está ali mostrando, está ali latente. É uma ferida, é uma dor, é uma situação, é uma pessoa, é alguma atitude que você fez no passado que lhe traz peso, que lhe traz vergonha. Algo que as pessoas olham para você e dizem, ó, tá vendo aí? Você tem essa marca. Quem é você? Ah, você é conhecido como aquela mulher estéril, como aquela mulher que não gera vida. Essa era a marca na vida de Isabel. Apesar que Isabel era uma mulher de Deus, olha a desconstrução, e o seu marido também, um homem de Deus, um sacerdote. Mas olha a desconstrução toda que Satanás faz com os servos de Deus. Por quê? Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele quer destruir a nossa identidade de filho de Deus. Versículo 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A cidade da Galileia, essa cidade de Nazaré, é uma cidade, a Galileia, perto de uma região pesqueira. Veja só, vai lembrando, né, assim, das passagens, das idas do Senhor, da sua caminhada ministerial, que ele foi à região da Galileia, ele foi em busca dali dos discípulos, porque ele vai, né, a nosso encontro. Mas o convite de Deus é: vem a mim, todos aqueles que estão cansados, ele vai a nós. Mas você tem que ir até Jesus. Se você entender que você está cansado de lutar com a força do seu braço, e você entender que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade e dominadores. Esses dias, Deus, ele fala muito comigo, através de visões e de sonhos. E ele me deu uma visão onde eu discutia aparentemente uma pessoa, mas eu descrevia que era uma entidade,
E eu ficava dizendo, né? O que você está fazendo aqui? Saia. E eu via aquela descrição. Era um homem, né? De pele negra, com chapéu, com os olhos baixos, não conseguia encarar o olhar, uma entidade, né? Uma entidade conhecida como tranca-rua, que impede. Não tenham medo, não, porque maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Só que nós precisamos usar as armas certas para cada luta. E aí eu falava, e quando eu entendia que ali não era um homem, eu via que eu estava, né, perdendo assim as minhas forças. E demorou assim um tempo para eu entender. Quando eu comecei a discernir o que estava acontecendo, quem estava ali à minha frente, eu comecei a usar a palavra de Deus e comecei a declarar: maior é o Senhor que está comigo do que os que estão no mundo, agindo Deus, ninguém impedirá. E em nome de Jesus, eu te denuncio, saia, saia dos meus caminhos, saia, e comecei aquela batalha. E a face daquilo que se parecia um homem começou a derreter. E logo depois aconteceu um fato, né? No decorrer do meu dia, logo no início, porque eu fui provocada. Mas o Senhor, antes, já havia me mostrado o laço que Satanás havia criado. E eu ali, com a palavra, neguei a minha carne, e o Senhor disse para mim: olha, você venceu pela palavra. Nós precisamos nos comportarmos como servas do Senhor. Sabe o que é ser servo? É estar disponível para obedecer à ordenância do Senhor. A palavra vai dizer que no 6º mês, vai prestando atenção em todos os detalhes, foi um anjo enviado por quem? Por Deus a uma cidade, a essa região pesqueira. Uma cidade, você já viu uma passagem também, Deus me fala muito nessa passagem. Quando o próprio povo de Nazaré, os próprios irmãos, dizem assim: pode vir, eles ouviram falar que Jesus, na sua caminhada ministerial, estava fazendo milagre, curando, sarando, libertando. E quando eles ouviram aquilo, eles disseram: podem vir algo de Nazaré para você ter uma ideia de como era Nazaré. Como Nazaré era vista. Quem? Jesus, o filho do carpinteiro, aquela família ali que eu conheço. Quantas pessoas podem olhar para você e dizer: essa mulher improvável? Não, não vai chegar a lugar nenhum. Ei, eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma data específica. Ele tem um tempo certo na minha e na sua vida. Mas você precisa estar atenta às coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Versículo 27. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Olha só, o lugar, a região, que era uma região da Galileia, Nazaré. Uma virgem, quer dizer, uma pessoa pura, uma pessoa, né, que ainda não havia tido relação sexual. Mas olha o que a palavra vai dizer: desposada com um homem. Ela já tinha um marido, mas ela ainda não tinha sido desposada pelo homem. O Senhor me deu essa revelação há pouco instante, cujo nome era José, e começa a descrever, né? Primeiro descreve quem é a pessoa, Maria, e depois descreve a figura do marido, porque a palavra vai dizer desposada, que significa esse, né? O marido. E aí diz, desposada, e ela começa a descrever quem era esse homem, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E aí fala o nome dela. Versículo 29. E vendo, ela turbou-se com as suas palavras. Imagine, você está assim, na sua casa, no seu lar, e aí você vê a figura de um anjo. Nós estamos acostumados a ver anjo, a gente não consegue nem imaginar, né? Deus tem certas situações que Deus ele não permite nem que a gente veja, porque a gente não iria aguentar ver certas coisas. Se a gente vê certas situações, né, que são físicas, que são visíveis, e a gente já fica assustado, imagine algo, uma figura, né, espiritual.
né? Aquilo que é sobrenatural. E ela diz que ela se agitou no seu espírito com as suas palavras, quer dizer, o anjo já estava falando com Maria, e considerava que a saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eu quero te dizer a você que está ouvindo essa mensagem, não temas. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que é que está causando uma agitação na sua alma. Mas o Senhor envia um anjo para te dizer: não temas. Aleluias. Porque você achou graça diante do Senhor. Imagine só. Tem coisas que parecem assombrosas, né? Imagine, você recebe a visitação de um anjo, né? O que parecia, e você se assusta, o anjo já foi logo dizendo: olha, não temas, porque o anjo estava ali com um propósito. O anjo estava ali para levar uma mensagem para Maria. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o anjo, ele está aqui para trazer uma mensagem. Estão me ouvindo? Agora estou, agora estou. Porque Pode realmente falar. eu não consigo abrir, não. Maria, ela recebeu a visita do anjo, enviado por Deus. Presta atenção na palavra, né? A palavra vai dizer nesse versículo 26. E no sexto mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Olha só, que tinha um tempo, no sexto mês, né? Quem foi enviado? O mensageiro de Deus. A um lugar, a uma cidade chamada Nazaré. Uma Então, assim, Deus, o reino do Senhor é organizado. E muitas vezes acontecem situações com você que você diz: não, não é para mim. Ei, Deus, ele não erra. E eu quero te dizer, porque a palavra de Deus, ela vai nos nortear, porque a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Eu quero te dizer que esse é o tempo de Deus na sua vida. Talvez você não entenda o que esteja acontecendo ao seu entorno, mas Eclesiastes 3, a palavra vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, significa que tudo que está acontecendo nesse momento está no controle de Deus, ainda que você não entenda, ainda que as situações, aleluia, não sejam favoráveis para você, porque Deus não precisa de situações favoráveis para agir. Nesse tempo, o Senhor estava enviando a resposta àquela determinada cidade. Não era só para Maria, olha só, todo o entorno, uma região, porque ele deixa claro que era uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Talvez você pense assim: o Senhor enviou essa bênção para mim. Eu quero te dizer que tudo que nós temos, né, veio do Senhor e é para o Senhor, porque tudo pertence a Ele. A nossa vida é para louvor da glória de Deus. O talento que Deus lhe deu, aleluias, a saúde que Deus lhe deu, é tudo com propósito para servi-lo, aleluias. Eu quero te dizer que Deus, ele sabe onde você está. Deus, ele sabia onde Maria estava. E ele diz aqui qual era a cidade, o lugar onde Maria estava. E ali ele enviou o anjo. A palavra vai dizer que esse era o tempo determinado por Deus, no sexto mês. Aleluias. Eu quero te dizer que hoje é o tempo de você entender o propósito de Deus na sua vida. Aleluias. Aquilo
O propósito é o que se busca alcançar, é a finalidade. E todos nós temos um propósito em nossa vida. Você não acha que você nasceu para cuidar das suas coisas particulares, somente da sua família? Não. A obra de Deus em nossas vidas é maior do que aquilo que você possa imaginar. Há um propósito maior do Senhor em nossas vidas. No versículo 27, vai dizer: uma virgem desposada, com um nome, começa a descrever a José, e começa a dizer quem era José. A linhagem de José, aleluias, era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus, ele sabe onde você está, e ele também sabe quem você é. E ele está enviando um anjo aí na sua casa agora, aleluias, na sua necessidade, na situação, na área da sua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas Deus está enviando hoje a resposta. Ele está enviando um anjo para tudo que você tem orado, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluias. E virgem significa uma pessoa pura. Deus, ele sabe a quem ele está enviando essa resposta. Maria foi escolhida porque Maria era bonitinha? Não, porque Maria também, ela tinha um comportamento que agradava a Deus. Não que Maria fosse perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas a palavra diz que Maria foi agraciada, que Maria recebeu a graça de Deus, e a graça é um favor imerecido. Receba hoje a graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Descreve José, da descendência da casa de Davi. Qual era a linhagem de José? Da tribo de Judá. Aleluia, de onde veio o Messias, o nosso Salvador. Eu quero te dizer que da linhagem real de Israel, símbolo da promessa de Deus, virá o Messias. Aleluia. Sabe qual é o Messias? O enviado de Deus, o Messias, que veio para trazer vida, que veio para curar, para sarar, para libertar. E eu quero que nessa noite você declare: eu sou um instrumento do Senhor para ser usado nesse tempo. Aleluias. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele conhece a sua descendência. 1 Pedro 2,9. A vocês, Deus está falando comigo e com você. A vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha só quem Deus escolheu: Maria, santa, virgem, pura. É isso que ele quer dizer, que essa nação é pura, que essa nação é limpa, que essa nação é separada. Povo exclusivo, de exclusividade de Deus, de mais ninguém. Ele é o dono da minha e da sua vida, da nossa família, da nossa casa, dos nossos negócios, dos nossos bens. Ele, você pertence a ele, é exclusivo para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos de nós já fomos escravos de Satanás? E quanto também de nós ainda temos prisões emocionais, ainda temos cativeiro, que ainda não conseguimos enxergar, porque nós só temos cura quando nós entendemos que estamos doentes, quando nós expomos as nossas dores ao Senhor. Chora no pé do Pai, fala o que está acontecendo com você, que você não está conseguindo, que você não tem força. Aí ele disse: não temas, eu sou contigo. Aleluias. E eu quero te dizer, em terceiro lugar, que existe um propósito sobre a sua vida. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz ao filho, e chamarás o seu nome Jesus. Eu quero te dizer que Deus, ele nos chamou para ser um instrumento para gerar um milagre dentro de nós e também fora. Que esse milagre venha transbordar, porque Deus enviou a uma cidade, a um lugar específico. Deus está falando comigo e com você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E ele está dizendo, quando ele diz assim, em teu ventre conceberá, ele está dizendo, o seu ventre vai ser fecundado, ele será fértil, você terá possibilidade
de gerar vida, de produzir, aleluias, e você dará à luz a um filho que chamará o Salvador, Jesus. Em Mateus 1:23, a mensagem: dará luz a um filho e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Sabe por que o Senhor começa dizendo: não temas? Ele disse a Maria: não temas, né? Porque eu sou Deus Emanuel, eu sou Deus convosco até a consumação do século. Não é a minha nem a sua palavra, é a palavra de Deus que não tem variação, que não muda. Então saiba que você não está só. O Deus Emanuel está com você, independente da situação que você esteja passando. Seja uma enfermidade que para o homem não tem cura, seja uma sentença, eu não sei o que é, seja situações financeiras, eu não sei o que está passando, eu sei da minha necessidade, e o Senhor também sabe, porque eu exponho a Ele aquilo que eu preciso. Em nome de Jesus. Eu vou gerar vida em você. O Senhor está dizendo para mim e para você. E você será uma geradora de milagres. Onde você passar, eu vou te usar para curar, para libertar, para salvar. Lembra que eu falei? Porque eu falei que uma pessoa estava ali falando de mim, falando comigo sobre a sua vida, porque aquela pessoa queria ouvir uma palavra de Deus. Porque as pessoas têm que olhar para você e dizer assim: eu posso falar com ela. Aleluias. Porque ela é uma mulher de Deus, ela exala o perfume de Cristo e ela vai ter uma palavra, aleluia, para me dar, para me acalmar, vinda do Senhor, em nome de Jesus, para que sendo um instrumento para mim e para outras pessoas, eu serei um instrumento, não somente na minha vida, na vida da minha família, mas também para outras pessoas. Ela recebeu, ela gerou um milagre, ela recebeu o gerador do milagre. Quem? Ela recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que gera o milagre. Aleluia. Tornou-se uma bênção, não só para a sua família, mas para outras vidas. Alcançou toda aquela cidade, viu a necessidade, ela viu, Maria teve um olhar, porque ela viu a necessidade da presença de Jesus naquele casamento. E eu quero te dizer que você precisa ser essa mulher ávida, essa mulher virtuosa de provérbios. Você precisa ver como Maria, que chegou naquele casamento e falei: ei, Jesus, eu sei que você está aqui e que o Senhor pode transformar qualquer ambiente. Ainda que exista um problema nesse casamento, nessa relação, nessa família, há uma contenda entre mãe e filho, filho e mãe, pessoas que não se falam, entre uma situação tenebrosa, Jesus, ele pode transformar. E Jesus está dizendo para mim e para você, sabe o que foi que Jesus falou comigo hoje? É algo específico, é peculiar. Existe algo específico a ser realizado na minha e na sua vida. E nós somos instrumento para que o Espírito Santo venha gerar o milagre em nossas vidas. Aleluia. Gerar significa processo, aceitar o plano de Deus. E para um processo existe etapa. Em primeiro lugar, aceitar, em segundo, renunciar para um propósito maior, para ser um instrumento do Espírito Santo, para ter vida e levá-la onde for. João 4,7, o Senhor teve um encontro com a mulher improvável à beira do poço. Então, Jesus disse: se soubesse, se você soubesse o que Deus pode dar, olha só, Jesus está falando hoje conosco. Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Eu quero te dizer que se você pedir, Deus vai dar, porque é a palavra dele. Então, eu não sei do que você precisa, mas eu quero te dizer que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Que você possa receber essa palavra, que você possa ter um norte, e que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. E aquilo que você veio buscar nessa noite, que você receba a direção do Senhor, a resposta, e que você entenda que a sua vida há um propósito maior, há uma finalidade, porque Deus escolheu você nesse lugar específico com o objetivo de você ser um instrumento para que o milagre de Deus, a vida dele, possa ser gerada através de você.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar essa palavra e que nesse momento todos os pedidos que foram colocados, todas as suas necessidades sejam levadas até o trono da graça. Senhor Deus, eu te louvo por essa palavra maravilhosa. Por tudo, Pai, que aconteceu nessa noite, que ainda que nossos olhos físicos não vejam, eu sei que eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, aleluias, do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que nesse momento o Senhor quebre cadeias, que tudo, meu Pai, todas as barreiras que Satanás, todos os sofismas, a mentira que Satanás tem criado na mente das suas filhas e nos corações, caiam por terra em nome de Jesus, porque o Senhor diz que dos corações procede a raiz de todo o mal, que o coração é extremamente corrupto, que o coração, Pai, em nome de Jesus, nós não podemos confiar no nosso coração. Que maldito o homem que confia num outro homem, pessoas que confiam em outras pessoas, mas nós estamos aqui para declarar que nós confiamos em Ti e que a nossa confiança está no Senhor. A Sua palavra não tem variação, o Senhor vela pela Sua palavra, que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade e que cada mulher entenda que foi chamada para um propósito maior, para gerar vida e vida em abundância. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu ligo em concordância essa oração aqui na terra, que seja ligado nos céus. E peço a todos vocês que deixem nesse momento o seu gostei aqui nesse vídeo e que também seja uma geradora de milagres, seja um instrumento, compartilhe essa palavra em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser impactadas pela palavra de vida de Jesus. Porque se você não sabe, você é um instrumento na vida de outras pessoas. E existem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e que precisam através de você, da sua vida, e você precisa se tornar disponível. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todas, queridas. Vamos abrir aqui um pouco para olhar. E ainda temos um tempinho. Eu procurei ser breve, né?